Boa noite, pessoas queridas. É uma alegria muito grande. Vânia Borges e eu, Ana Thomas, estamos comemorando um ano desse projeto Domingo com Mantras. E nosso professor hoje, Guru Sevananda, que tudo esse projeto começou com, para vocês que já estão aqui, são frequentadores do Domingo com Mantras, sabem, né? Eu sempre anuncio, esse projeto começou depois que a Vânia Borges e eu fizemos o curso de sânscrito para mantras. Despertou essa paixão maravilhosa, reverberou esse som dos mantras, né? Reverbera tanta paz. Então, no intuito de reunir as pessoas aqui e para elas também terem essa oportunidade, né, de sentirem essa paz tão grande que reverbera quando a gente entoa os mantras, né? E começamos há um ano atrás com o nosso convidado, o Guru Sevananda. Então, eu quero apresentar falar um pouquinho dele. Gustavo Moura, né? Ele se dedica aos ensinamentos dos mantras indianos. Guru Sevananda é o nome espiritual. É um educador com formação tradicional e acadêmica focada nas tradições do Dharma. Viveu por mais de 12 anos na Índia, onde aprendeu o idioma sânscrito e estudou a fundo a literatura védica diretamente na fonte de uma tradição viva. Hoje ele é residente aqui, está terminando, está na reta final do seu pós-doutorado. Então, o nosso tema de hoje, que ele traz para a gente, é baseado nos estudos das pesquisas desse pós-doutorado. O tema é mantras como uma tecnologia do eu e os benefícios, né, o impacto que essa aplicação dos mantras para o indivíduo e para o mundo. Então, Guru Sevananda, muito bem-vindo, uma honra. Passo a palavra. Obrigado, Ana. Obrigado, Vânia, pelo convite, por poder estar aqui, né? Faz um ano que a gente está tendo esse programa do Domingo com Mantras. Para mim, a maior alegria é quando eu vejo que, depois de compartilhar esse conhecimento, né, sobre os mantras, que me é tão querido, que foi tão útil, que é tão útil na minha vida, que faz parte do meu dia a dia, quando eu compartilho com alguém e vejo essa pessoa espalhar para outras, isso me deixa muito feliz. Eu me lembro do meu mestre lá na Índia, depois de muitos anos ensinando, ele disse que iria se aposentar. Não era uma escola, era um modelo tradicional de estudo, e a ideia dele é que ele iria se retirar para se concentrar na sua prática individual, no seu bhajan, né? E ele estava planejando parar de ensinar. Mas aí, no último trimestre, ele começou a perceber que todos nós estávamos procurando repassar aquele conhecimento de alguma maneira. Ele ficou tão entusiasmado, ele falou, vou continuar por mais 5 anos. Então foi muito, eu fiquei muito assim impressionado com a atitude dele, né? Ele falou, puxa, isso me está me deixando muito feliz, de saber que vocês não só estão adquirindo esse conhecimento, mas vocês estão repassando, né? Então eu vejo vocês duas com esse compromisso de repassar algo que faz bem para vocês, né? Isso é muito legal, é algo muito generoso da parte de vocês, esse esforço, né, de procurar espalhar esse conhecimento. Então eu agradeço não só o convite aqui hoje, mas esse comprometimento com os mantras durante esse ano inteiro que se passou, né, que muitas outras pessoas possam receber esse conhecimento através desses encontros. E fico feliz de encontrar aqui o Marcos, a Patrícia, a Doris e a Camila, olha só quanta gente, Jair, que eu já conhecia, né? E pessoas que eu estou conhecendo agora. Então, vou procurar hoje passar para vocês um pouquinho dos insights que eu colhi ao longo desses anos de pesquisa, de doutorado, não é pós-doc, como a Ana colocou, é um doutorado mesmo, né? Foram 4 anos aqui no Canadá, eu sou vizinho dela, na cidade vizinha que a Ana se encontra. E, assim, ao longo desse estudo, eu fui
procurando colocar numa linguagem acadêmica o que eu já tinha estudado e praticado, entendido dos mantras, mas também tive alguns insights novos, né? Algumas percepções bem interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Então, sem mais delongas, o tópico é justamente mantras como tecnologia do eu. Isso é algo que eu já vinha falando há muitos anos, né? mas que foi refinado agora com esse estudo. E também o impacto dessa prática dos mantras na nossa vida individualmente e na coletividade. Então, primeiramente, ao longo dos anos, faz tempo que eu percebi que os mantras eram resultado de uma ciência milenar profunda. E quando você pega uma ciência e você aplica, e você cria instrumentos baseados naquele conhecimento científico, o que você tem é uma tecnologia. Tá? Então, eu vinha chamando mantra de tecnologia há muito tempo, justamente por ser o resultado de uma ciência tão refinada que foi desenvolvida na Índia ao longo de milênios. Então, o primeiro capítulo da minha dissertação de doutorado é justamente sobre isso, é mostrar esse conhecimento tradicional sobre os mantras, sobre o som, o poder que o som tem, a compreensão védica e das várias tradições que seguiram na Índia depois dos Vedas sobre o som. E então, assim, eu vinha chamando de tecnologia porque, de fato, mantra, como a palavra indica, né, é um instrumento, o sufixo tra traz a ideia de instrumentalidade, man é a mente, então é um instrumento do pensamento, um instrumento para direcionar a nossa mente, direcionar o nosso pensamento. Então, sendo um instrumento e sendo baseado nessa ciência milenar, o mantra pode ser chamado de tecnologia. E aí eu descobri que tem um estudioso chamado Foucault, que ele falou sobre tecnologias do eu numa palestra dele em 1982. E quando ele explica tecnologias do eu, ele define essas tecnologias como técnicas que as pessoas empregam para transformarem as suas vidas e conseguirem alcançar algum tipo de felicidade, de bem-estar, de conhecimento, de satisfação, de sabedoria, até mesmo imortalidade. Tá? Então ele coloca tecnologias do eu como esse tipo de instrumento, de técnicas, de práticas que as pessoas usam para aperfeiçoarem as suas vidas de várias maneiras. E é interessante que na palestra dele, ele fala sobre 2 princípios fundamentais da antiguidade clássica greco-romana. Ele fala que Grécia e Roma tinham como princípios basilares, primeiramente, autocuidado e autoconhecimento. Tá? Esses 2 pilares eram importantíssimos na antiguidade clássica e esses 2, assim, um deles foi eclipsado pelo outro. Ele explica que, com o passar do tempo, a cultura europeia, tanto pelas suas raízes no cristianismo, no catolicismo, quanto pelos filósofos europeus, né, que começaram a enfatizar muito o aspecto racional e intelectual, o que eles fizeram foi gradualmente colocar de lado o aspecto do autocuidado, do conhece-te a ti mesmo, que era o primeiro princípio. E o segundo princípio que era, aliás, espera aí, eu me confundi. O primeiro princípio, que era o mais importante, era cuide-se, tá? Cuide de si mesmo. E o segundo, para que você possa cuidar de si mesmo, você precisa se conhecer. Então, o segundo princípio, que era subordinado ao primeiro, era conhece-te a ti mesmo. Só que o primeiro foi eclipsado pelo segundo, por conta de valores, de atitudes comuns na Europa. Tá? E então, tanto os teólogos quanto os filósofos, eles começaram a colocar esse segundo princípio, que era justamente um meio para poder cumprir o primeiro, eles separaram os 2, enfatizaram o aspecto racional, enfatizaram o conhecimento pelo conhecimento e colocaram o autocuidado como algo inferior, algo que a pessoa deveria evitar, deveria haver uma abnegação, uma renúncia de si mesmo, né? Dentro dos valores que eles cultivavam. Tá? Então, isso gerou um desequilíbrio, né, que foi propagado ao longo de séculos aí na cultura ocidental.
e que se vê, hoje em dia, se sente presente, né, na atitude das pessoas. Muita gente falando de autocuidado, buscando bem-estar, buscando práticas como yoga, como mindfulness e outras, né, que visam justamente esse autocuidado. Porque foi algo negligenciado. Existe uma visão de que o corpo deveria ser negligenciado em favor do espírito, como se uma coisa fosse divorciada da outra, né? E com isso ficou uma carência que hoje em dia as pessoas buscam suprir, e isso é uma maneira de explicar aí o apelo, né, o interesse nos mantras, na prática de yoga e tantas outras práticas que são trazidas da Índia, que vêm de uma visão de mundo diferente, uma visão de mundo que coloca o corpo como um instrumento sagrado, que percebe a natureza, o mundo, como sendo também uma energia de Deus, e que tudo isso, assim, que a divindade permeia tudo, né? Então, não é aquela dicotomia de que o espírito lá em cima, o corpo aqui embaixo, o corpo sendo percebido como um símbolo de pecado, algo que a gente deve se envergonhar. Não, é algo sagrado, algo que é um instrumento dado por Deus e que pode nos servir nessa jornada de autocuidado e autoconhecimento. Então, os mantras, eles têm esse papel, né, de tecnologia do eu, que nos ajuda a fazer as duas coisas de maneira equilibrada. Porque os mantras, eles servem, então, para o autocuidado, para o autoaperfeiçoamento, né? E também eles servem para o autoconhecimento, porque na medida em que a gente pratica os mantras, especialmente de forma mais introspectiva, né? Faz ali uma japa, uma prática com japa diariamente, né? O cantar introspectivo dos mantras, ou mesmo no kirtana coletivo, mas se a pessoa vai a fundo, um kirtana bem feito, em que todo mundo está cantando e aprofundando e concentrado, todo mundo com, né, assim, as vozes, o coração conectados ali, buscando essa comunhão com a divindade, isso faz com que a nossa percepção de nós mesmos seja refinada. A gente começa a conseguir separar o verdadeiro eu, aquilo que é essencial, de coisas supérfluas, né? de rótulos impostos externamente. Então, o mantra, ele serve como um instrumento de autoconhecimento também. E o exemplo que eu sempre dou é aquele de Davi, quando Michelangelo esculpiu a estátua de Davi, e ele tinha no início um bloco gigante de pedra, e começou a esculpir, e depois de um tempo ele tinha aquela imagem tão impressionante, né? Aquela escultura do Davi. E alguém perguntou para ele, né? Como que você fez, Michelangelo, para poder esculpir o Davi? Ele falou, bom, a primeira coisa foi, esculpir foi fácil, ele falou, né? O difícil foi enxergar o Davi. Então, depois que ele enxergou o Davi, era só tirar aquilo que não era o Davi. E a mesma coisa serve para a gente. A prática dos mantras, ela faz esse trabalho de nos mostrar o verdadeiro eu, a nossa essência, e a partir dali a gente vai tirando, né, vai abrindo espaço para deixar o nosso verdadeiro eu vir à tona, e vai deixando de lado coisas que são supérfluas, que são imposições externas, que realmente não fazem parte da nossa natureza. Tá? Então, os mantras são esse instrumento, essa tecnologia do eu, né, que nos ajuda nesse processo de autoconhecimento e de autocuidado, porque vai nos ajudar a cuidar do nosso verdadeiro eu. A gente entende quem nós somos e aí podemos cuidar e dar essa atenção especial para o nosso verdadeiro ser. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria colocar, como que mantras são, de fato, essa tecnologia. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade para levantar a mão fisicamente ou aí no botãozinho, né, que tem também no Zoom. E também no final a gente vai deixar um tempo para perguntas aqui. E aí a segunda parte do que eu tinha para falar é o seguinte, então tá, a gente tem essa tecnologia. Qual que é o impacto dela na nossa vida como indivíduos e também no mundo, na nossa sociedade? Então, para o indivíduo, o fato de nós termos essa tecnologia nos interessa por vários motivos, né? A gente tem, por exemplo, assim, nos mantras, a oportunidade de uma prática espiritual que é baseada em experiência direta. É diferente do que muitas vezes a gente tem
o costume de pensar, né, numa prática religiosa ou espiritual, às vezes baseada num dogma, numa fé que você tem que ter, você deve acreditar nisso e pronto, né? Então, o mantra não pede que você tenha que acreditar em algo. Você canta o mantra e experimenta. E se você sente que isso está te fazendo bem, você continua, né? Então, o fato de eu estar fazendo isso há 25 anos é porque tem funcionado, né? Eu sinto que é como se fosse um fio condutor da minha vida, que eu estou sendo guiado, que eu estou na presença de Deus quando eu canto os mantras. Então, essa experiência direta é o primeiro grande fator que motiva as pessoas a praticarem. Quando você faz algo, você sente, você tem essa experiência direta, então ninguém precisa te convencer, ninguém precisa provar para você filosoficamente ou argumentar, não é uma questão de argumento, de nada, é questão de simplesmente ter a experiência e aí você sente que para você está servindo e está te ajudando, você continua, né? Então, esse é um fator importante que é colocado assim nos textos do Vedanta, da filosofia da Índia. Por exemplo, a Bhagavad Gita coloca Pratyaksha Dharmyam, que nós devemos sentir, experimentar o Dharma diretamente. Não é uma questão de aceitar ou de acreditar, é uma questão de experimentar e aí ter essa convicção, né? Essa experiência leva a Shraddha, que é traduzido como fé, mas não é a fé que você acredita, é a fé que você adquire através da experiência. Tá? Então não é algo que alguém me falou para acreditar nisso, não é isso. Ou que você leu num livro. É algo que você vivenciou, é algo que você sentiu diretamente e você sabe que é verdadeiro pela experiência direta. Pratyakshavagaman. Então esse é um fator muito importante que eu vejo na prática dos mantras, do Kirtana. O Kirtana, para quem não sabe, é o cantar dos mantras. Tá? Esse cantar, essa celebração, essa conexão através do cantar mantras é chamada de Kirtana. Então, outro fator importante, né, é que os mantras nos permitem expressar aquilo que às vezes a gente não tem palavras para explicar. Então, muitas coisas, especialmente no plano espiritual, elas estão além do que as palavras conseguem dizer. E aí os mantras, especialmente através do cantar, eles permitem que a gente expresse, né, o sentimento, expresse a nossa devoção, expresse até mesmo uma visão de mundo e assim uma percepção de algo que está além de palavras. Então é a experiência do êxtase, a experiência, né, de ir além de si mesmo, de estar transbordando, né, aquele amor que transborda, aquela alegria, ananda, né, transbordando. Isso aí é algo que também acontece através dessa prática e que o ser humano precisa dela, a gente busca isso. Se a pessoa não tem uma experiência na espiritualidade ou na religião desse êxtase, ela vai buscar em algum outro lugar, vai buscar no futebol, por exemplo, sabe, de entrar em êxtase, meu time fez um gol, e aí grita e pula e rola no chão, sabe, mas originalmente o ser humano sempre teve e sempre continua tendo essa experiência através da espiritualidade. E isso acontece quando você está transbordando, né? Aquele sentimento de felicidade, de alegria, de tudo, assim, transbordando e você quer compartilhar e você não sabe como explicar aquele sentimento. E através desse cantar dos mantras, especialmente no Kirtana, quando você canta e dança e várias pessoas juntas, e às vezes esse êxtase se manifesta, né? E é algo que não tem como explicar, a pessoa tem que ter a experiência. Aí volta para o primeiro ponto, né? A experiência direta. Então, experiência direta foi um ponto. O outro é justamente essa capacidade que o Kirtana traz de se expressar, né? De expressar visceralmente aquilo que está lá no fundo, que a gente não tem como explicar com palavras. Então, isso também é muito importante na experiência humana. E atrai muitas pessoas, né, para essa prática. Aí um outro fator tentando lembrar aqui, né? A experiência, o êxtase, a comunhão, né? A capacidade de formar uma comunidade através desse cantar. Isso não é só nas tradições da Índia.
Eu lembro de, muito tempo atrás, lendo um livro que falava sobre, dentro do contexto cristão mesmo, que era colocado que juntamente com essa comunhão das vozes, acontece a comunhão dos corações. Então, no momento em que várias pessoas se reúnem e começam a cantar um hino, começam a cantar um mantra, essas pessoas elas entram num estado de comunhão muito natural e muito fácil de ser alcançado. Se todo mundo está ali cantando, né? Mesmo num show de música, um show normal, assim, de um músico famoso vai lá e canta aquela música que todo mundo conhece, né? Sabe aquela hora especial do show que todo mundo começa a cantar junto, né? Aí o cantor até tira o microfone assim, aponta para a plateia e todo mundo começa a cantar. Imagina só, o Kirtana, ele é isso o tempo todo, do começo ao fim, né? A participação, ela está no coração, no centro do Kirtana. Então não é que de vez em quando ali todo mundo canta, não. O Kirtana, desde o início, todo mundo está cantando, né? E essa comunhão, então, das vozes leva a essa comunhão dos corações e as pessoas todas ali estão juntas, com o mesmo foco, com o pensamento no mesmo lugar, né? E elas atraem a Deus. Deus se manifesta ali. Então, essa ideia de que quando duas ou mais pessoas se reúnem, né, chamando os nomes de Deus, Deus está presente. Isso é um conceito cristão, é um conceito hindu, é um conceito que aparece nas várias tradições religiosas do mundo. Aliás, eu acho que todas, né? A gente pode pensar aí nas religiões de vários locais, seja da Índia, a gente tem outras religiões, como o budismo, que surge na Índia, que também faz uso dos mantras. Tem religiões como o sikhismo, que no Brasil tem muito pouco, né? O pessoal não conhece muito. No Canadá tem muita gente, né? Agora mesmo aqui em casa tem duas meninas amigas das minhas filhas que estão aqui brincando, vão acampar aqui em casa hoje, que são de uma família Sikh. Tem muitos no Canadá e para eles a prática mais importante é justamente Kirtana, esse cantar. E o que eles cantam são os hinos deixados no texto principal deles, que eles chamam de Guru Granth Sahib, porque eles tiveram 10 gurus na tradição, e depois do 10º, eles deixaram esse texto, que foi uma compilação de todos os hinos deixados pelos vários gurus, e ali eles cantam, então, cada um desses hinos que são justamente Kirtana, né? Então eles têm essa prática assim de cantar que é muitíssimo importante na tradição Sikh. E a gente pode pensar nas tradições da ayahuasca no Brasil, nas tradições de Umbanda, assim, eu acho que qualquer tradição, na verdade, indígenas, e que todos eles têm esse elemento, né, do cantar, que traz as pessoas, reúne, forma um sentimento de comunidade, e é uma prática para expressar essa comunhão com Deus, com o próximo, de encontrar esse êxtase, de conseguir expressar seus sentimentos, né? E de ter a experiência direta de Deus. Tem um poeta famoso que também foi um grande músico e fundador de um estilo musical na Índia, Rabindranath Tagore. Ele escreve num dos poemas dele, famoso, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, o primeiro não ocidental, primeira pessoa que não era de origem europeia a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, com uma obra chamada Gitanjali, que ele escreveu em Bengali primeiro, que depois ele mesmo traduziu para o inglês, e assim, é uma obra-prima, e assim, eu acho que logo no segundo, logo nos primeiros poemas dessa obra, ele fala que apenas ao cantar, a única maneira que ele consegue realmente se sentir próximo de Deus é através do cantar. Que o cantar é como se fosse as asas da sua devoção, que ele espalha, ele abre essas asas e ele consegue tocar os pés de lótus de Deus, que de outra maneira seria impossível. Né? Então é algo muito importante em várias tradições. E bom, então isso na vida individual nossa, a gente tem essas vários motivos que eu coloquei aí. Por que o Kirtana e os mantras são importantes, né? Eu coloquei 3, que seriam a possibilidade da experiência direta, da expressão do nosso sentimento e do êxtase, e também comunhão. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Bom, tinha mais um, tem mais um fator que eu analisei na minha dissertação, mas que eu não estou lembrando agora, depois talvez venha aqui à mente, né? Mas tem muitos, na verdade, não são só esses, né? São ideias, assim, que eu coloquei, mostrando por que é tão importante essa prática e está sendo tão bem aceita no Ocidente. Agora, aí quando a gente pensa em comunidade, a gente pensa no panorama nacional, assim, do Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, que foi onde eu estava conduzindo a pesquisa, qual que é o impacto dessa prática dentro das nossas sociedades aqui? Porque, geralmente, quando a gente pensa em religião, e a minha pesquisa é dentro do contexto de diversidade religiosa nas Américas, então a gente pensa em religião muitas vezes, ou quase sempre, dentro de uma visão de mundo das religiões abraâmicas, o cristianismo, o judaísmo e o Islã, né? Então, dentro dessa visão de mundo, a gente pensa na religião como algo institucionalizado, e é o que em inglês se chama hard institution, quer dizer, uma instituição forte, firme, bem concreta, tá? Ou seja, é algo centralizado, como a gente tem o Vaticano, né, para a Igreja Católica, e assim, a gente tem um sistema bem centralizado, com uma escritura que está ali, ó, isso aqui é o texto sagrado da nossa tradição, e assim, é uma coisa bem definida mesmo, bem institucionalizada mesmo, tá? Como a gente entende instituição no Ocidente. Mas existe uma maneira diferente de pensar e de organizar e de transmitir religião, que é o modelo indiano. Então, por exemplo, a tradição de Bhakti, de Chaitanya e tantas outras. Eu vou colocar de Chaitanya aqui porque é que eu conheço mais e que eu usei como exemplo no meu estudo. Então, como que ela se desenvolveu? Chaitanya não fez nenhuma cerimônia para iniciar ninguém formalmente. Ele não criou nenhuma instituição, não criou nenhum templo, não estabeleceu templo nenhum. Ele não fez nada que a gente possa configurar como o tipo de instituição concreta que a gente conhece no Ocidente. Nada parecido com uma igreja católica ou protestante ou com qualquer tipo de religião organizada do Ocidente. O que ele fez? Ele passou a sua visão de mundo para os seus seguidores, para os seus discípulos. Ele deixou uma prática de cantar os nomes de Deus, especialmente na forma do mantra Hare Krishna, e também deixou versos em sânscrito. Os seguidores depois dele, compuseram outros versos, que são kirtanas, tá? E que são cantados. E aí o kirtana se torna o meio de institucionalizar, mas de maneira sutil. Então não existe uma organização rígida, concreta, que tem ali um conselho de pessoas que vai definir o que é certo, o que é errado, o que é ortodoxo, o que não é. Não existe isso. Existe o quê? Existe apenas um conjunto de valores, uma visão de mundo e uma série de práticas que são colocadas ali pela tradição. E o Kirtana é central, né? O Chaitanya ele veio justamente para explicar que na era que a gente está vivendo, o cantar dos nomes de Deus, esse processo de Kirtana, ele é o processo mais eficaz, mais poderoso, porque a era de Kali, ela dificulta muito qualquer tipo de prática ou de avanço espiritual. Então, é algo que está em toda a literatura védica e além dos Vedas, em outros textos da Índia, como eu falei agora da tradição Sikh, eles também dizem a mesma coisa, que a era de Kali, o que funciona é o Kirtana, é o processo de cantar os nomes de Deus. Tá? Isso aí, então, é um consenso nas tradições da Índia, as tradições do Dharma, que falam de Kali Yuga e que enfatizam esse processo do cantar dos mantras e dos nomes de Deus. Então, Chaitanya enfatizou esse cantar, especialmente na forma do mantra Hare Krishna, que é um mantra composto pelos nomes de Deus, Hare Krishna e Rama, no vocativo, você está chamando Deus no seu aspecto masculino e feminino. Tá? Então, essa verdade absoluta que não é apenas uma figura masculina, é Radha e Krishna juntos, né? Deus, o absoluto, engloba o feminino e o masculino, que tem a sua expressão máxima em Radha e Krishna. Então, esse mantra é basicamente um chamado pelo feminino e masculino
né? Esse aspecto divino, masculino e feminino de Deus, e através desse cantar, ele institucionaliza a sua tradição, só que de maneira sutil. Como que isso acontece? Então, esse foi um dos insights dessa minha pesquisa. Primeiramente, o cantar em si já transmite uma visão de mundo. Pela prática de cantar, a gente começa de dentro para fora a ter uma compreensão da espiritualidade. E não é só o cantar do mantra Hare Krishna, mas existem muitos kirtanas, muitos outros mantras e fórmulas e hinos que são cantados não só em sânscrito, mas em bengali, em hindi e outras línguas, né, da Índia. E ao cantar esses vários hinos, a mensagem é passada. Tá? Então, isso não acontece só lá. Estou dando esse exemplo, né, porque é o que eu usei. Mas eu posso pegar tradições da Umbanda, posso pegar tradições da Ayahuasca, como o Santo Daime, que fazem a mesma coisa. Onde é que está o ensinamento do Santo Daime? Está nos hinos. Quem conhece sabe que os hinos é lá que você aprende a doutrina do Daime. E assim a gente pode colocar várias outras tradições. Mesma coisa para os Sikhs. O Adi Grantha é essa coleção de milhares de hinos compostos pelos seus gurus, pelos seus mestres, e nesses hinos está todos os ensinamentos da tradição. Então, o cantar, né, o ensinamento é passado, é transmitido através do cantar. Então, essa é uma das maneiras de institucionalizar. Não existe uma Bíblia separada, vamos colocar assim. A Bíblia é a coleção de hinos, né, para os Sikhs. E na tradição de Chaitanya, nós temos centenas, milhares também de canções compostas aí pelos seguidores de Chaitanya. E o cantar dessas canções constitui os ensinamentos da tradição. Tá? Então, essa é a primeira maneira de criar uma organização sutil, uma instituição sutil através do cantar. Uma segunda maneira é que a própria prática de cantar, né, o sadhana, por exemplo, a pessoa tem lá o seu japamala e todo dia de manhã cedo ela vai lá e canta o seu mantra, né, um certo número de vezes, e ela se reúne com outras pessoas e cantam, fazem kirtana juntos, né? E essa prática diária de sadhana, ela transforma a pessoa e alinha ela com os valores também dessa instituição sutil, uma instituição que você não pode apontar, você não pode dizer, o quartel-general está ali. Não existe um Vaticano, tá? Mas existe, sabe, não tem um lugar físico, não tem um conselho, não tem nada, não tem um grupo de autoridades, não tem. Mas, simplesmente por estarem cantando esses hinos, em contato com essa mensagem transmitida pela música e diariamente praticando, cria-se ali um novo sentido de identidade. A pessoa sente que, eu sou um Bhakta, eu sou um praticante de Bhakti Yoga. E aí ela se sente parte de uma comunidade que está em toda parte, mas que ao mesmo tempo não está em lugar nenhum. Você não pode dizer, Bhakti Yogas estão em tal lugar. Não, eles estão em qualquer lugar do mundo. Onde quer que tenha uma pessoa que canta os seus mantras diariamente, ali tem um Bhakti Yogi. Tá? Mas não tem uma igreja de Bhakti Yoga, não tem, assim, né, como eu coloquei aí, um Vaticano de Bhakti Yoga, um Papa do Bhakti Yoga, não tem. Nós temos essa coisa mais difusa, né? Menos tangível, mas nem por isso menos influente. Aí tem um outro fator, é que desde a época de Chaitanya, na tradição que eu estou estudando, né, e em outras tradições também, sempre houve o quê? Grandes festivais. A Índia é famosa, tem Kumbh Mela, tem Kirtan Mela, Mela é festival. Kumbh Mela junta 70 milhões de pessoas ali durante alguns dias na beira do rio Ganges. É impressionante. Então na Índia sempre teve esses grandes festivais. E cada tradição tem os seus próprios festivais, né? E no Ocidente também. Agora no Brasil está sendo organizado, acho que é no mês que vem, é o Kirtan Fest, que vai acontecer em Nova Gokula, uma comunidade em Pindamonhangaba. Então, é um festival e tem vários. A Vânia mora perto de Vrajabhumi, que é outra comunidade no Brasil. Sempre tem festivais acontecendo. Então, o que acontece? Nesses festivais, alguns acontecem nas comunidades rurais,
Alguns acontecem nas cidades, teve também o festival de Ratha Yatra, recentemente, que é uma procissão na cidade de Toronto, teve aqui, foi enorme, 2 dias de festival, aí eles vão lá para a ilha, para a grande ilha de Toronto, e passam o dia inteiro lá, com várias atividades culturais, apresentações, e isso acontece no mundo inteiro, acontece nas principais cidades, né? Nova York, Los Angeles, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e tantas outras, né? E aí o que acontece? Nesses festivais, pessoas de várias cidades, várias partes do mundo, elas se reúnem para o festival. Então você vai num festival na Índia, lá, num Kirtan Mela da Índia, você vai encontrar pessoas do mundo inteiro ali. Ou você vai num festival desse do Brasil, você vai encontrar também pessoas do mundo inteiro, a maioria brasileiro, né, porque o Brasil fica um pouco fora do eixo aí, né, da Europa, Índia e tal, mas você vai encontrar pessoas de várias partes do mundo, especialmente América do Sul em peso, Brasil em peso. E o que acontece nesses festivais? Cria-se um sentimento de comunidade muito forte, que às vezes você não vê a pessoa por 20 anos, aí você encontra ela no festival, você lembra, puxa, a gente se encontrou uma vez no festival lá na Índia, agora a gente se encontrou no festival aqui no Canadá ou aqui no Brasil, e então cria-se um sentimento de comunidade e cria-se também certos padrões de comportamento e de uma ética, né, que se forma ali. Então as pessoas que não estão no dia a dia se encontrando ou participando de uma comunidade, mas elas começam a ter valores em comum, comportamentos comuns, uma ética, uma visão de mundo em comum, que se forja justamente através desses grandes encontros. Então vejam bem, sem ter uma coisa centralizada, uma instituição rígida, formal, como a gente conhece, você consegue passar os conhecimentos através da música, do Kirtana, você consegue transformar a identidade das pessoas que começam a se perceber como devotos, você começa a formar comunidades, né? E além disso tem também uma outra prática que é a peregrinação. Por exemplo, em novembro agora a gente está indo para a Índia, 24 pessoas, né? Eu estou levando esse grupo do Brasil para a Índia. Eu vou sair do Canadá, vou para São Paulo, encontro com um grupo, a gente vai passar um mês, a Vânia está dentro, né? E aí a gente vai visitar lugares sagrados. A gente vai estar passando no lugar onde Krishna nasceu, vamos estar passando em várias cidades sagradas. Templos que têm milhares de anos que foram construídos, né? Tradições assim impressionantes e é tudo muito vivo, muito vibrante, muito impressionante mesmo. E aí, o que acontece? A peregrinação é outra maneira de criar esse tipo de vínculo. A pessoa pode ser brasileira, pode ser o que for, mas ela vai na Índia, ela bebe da fonte, né? Ela tem a experiência ali da tradição, ela tem aquela vivência, e a vida dela nunca volta a ser a mesma. Eu lembro a primeira vez que eu fui para a Índia, eu falei, a minha vida nunca mais será a mesma, porque a experiência foi muito intensa, foi muito diferente. E quanto mais diferente, quanto mais esse contraste, né? Eu cansei de ver pessoas que vão na Índia e falam, nossa, mas tudo é diferente. Tudo que eles fazem é diferente. Sei lá, você vai tomar um suco de laranja na rua. Aí você, olha só, um suquinho de laranja espremido na hora, maravilha. Você vai tomar salgado. Fala, o que é isso? Né? A pessoa se assusta, fala, não, como que é salgado? Fala, porque eu coloquei aquele sal preto, sal negro, como é que chama no português? Não sei. Black salt eles chamam. E indiano adora suco com esse sal negro, sabe? Pra gente é super esquisito. E eles acham super refrescante, maravilhoso. Então, você fala, poxa, mas tudo é diferente, né? E justamente esse contraste tão grande faz com que a gente repense muita coisa. Quando eu cheguei lá, por exemplo, eu não era vegetariano, eu não sabia, eu não tinha assim um preparo para ir para lá. Eu não praticava yoga, na época não tinha internet, não tinha nada disso. Em 1997, foi uma intuição, então essa intuição me levou a querer ir para a Índia, e eu fui para lá, não tinha livro sobre a Índia, aí no caminho eu fui para São Paulo, eu morava em São José dos Campos na época, e eu fui para São Paulo para procurar algum tipo de guia de viagem, eu fui em algumas livrarias, né, para tentar procurar e não achei nada, aí pensei, bom, no caminho eu vou parar em Londres deve ter, porque Londres é mais conectada, né, à Índia, e justamente eu no aeroporto de Londres fui, lá tinha uma loja de livro, eu encontrei o guia de viagem e fui para a Índia sem conhecer nada. E a experiência transformou a minha vida completamente, né? A primeira coisa foi, logo de cara, comecei a ver, olha, aqui onde eu estava, né, na cidade sagrada, a cidade onde Cristo nasceu, não se come carne, as pessoas são vegetarianas. E eu comecei a perguntar por quê.
E assim, não demorou nem um pouco para elas me convencerem de que só tinha vantagem. Vantagem para mim, para os animais, para meu corpo, minha alma, para tudo. E eu voltei da Índia vegetariano. Mas a maior transformação, o maior aprendizado foi justamente com os mantras, né? Porque eu cheguei justamente num local onde os mantras reverberam 24 horas por dia, em qualquer lugar que você esteja. As pessoas estão cantando, o Kirtan acontece em cada esquina, em cada templo, em cada casa, e eu fiquei num local onde eu cantava constantemente com um grupo de monges. Então, enfim, a experiência dos mantras foi justamente o que me transformou mais do que qualquer outra coisa, né? E que se tornou esse fio condutor aí da minha vida. Eu voltei de lá cantando e com isso eu fui sendo transformado de dentro para fora. Eu voltei ainda como oficial do Exército, fiquei mais 2 anos no Exército, mas por fora eu estava ali no quartel, trabalhando, né, ensinando a dar tiro, a toda aquela coisa, treinamento militar que eu dava para os meus soldados, e por dentro eu já tinha virado um monge, né? Tinha um amigo meu que morava comigo, e a gente dividia uma casa, porque tinha acabado de me formar, então a gente dividia a casa, os dois eram solteiros, e aí, por sorte, eu comprei o aparelho de som da casa, porque a gente dividiu, né? Um comprou geladeira, outro comprou televisão, eu comprei o aparelho de som. E aí eu trouxe 2 fitas cassete da Índia de mantras, e aqueles mantras tocavam constantemente enquanto eu estava em casa. E essa vibração dos mantras fez com que nós dois, bom, eu já voltei vegetariano da Índia, e o meu amigo, nós dois éramos oficiais de cavalaria, cavalaria no sul do país tem muita tradição de fazer churrasco e comer carne todo dia, e não é que a gente, em poucos meses, os dois ficaram vegetarianos e nem sabia por quê. Ele não sabia nem por quê. Ele falou: não sei por quê, eu simplesmente não desce mais, eu não tenho vontade de comer carne. Então, só por esse ouvir os mantras, né? Então foi bem interessante, né? Essa transformação. E, bom, então é isso. Esse é o efeito dos mantras na sociedade. A vibração dos mantras não só transforma o indivíduo, mas começa a formar uma comunidade que parece invisível. É uma coisa que você não consegue colocar o dedo e dizer, tá aqui a igreja dos cantadores de mantra. Não tem um lugar físico. Não tem uma instituição por trás. Quem que trouxe o Kirtana para o Ocidente? Quem que trouxe os mantras? Você não consegue identificar. Não existe uma organização que falou assim, lá na Índia, vamos fazer um esforço organizado para levar os mantras para o Ocidente. Não existe isso. Nós temos alguns indivíduos, sejam indianos, mestres indianos, gurus que vieram para o Ocidente, sejam ocidentais que foram para a Índia, aprenderam e trouxeram essa prática, mas o que nós temos é uma rede de pessoas, é um networking, né, com pessoas espalhadas, que de repente alguém fala assim, vai ter um festival de Kirtan aqui, aí junta aquele monte de gente de toda parte, e aí passa dias ali cantando e dançando e falando, e naquilo se troca uma visão de mundo, né, que é compartilhada, e aquele sentimento de comunidade que é formado, e que a pessoa... Eu falei com pessoas aqui nas minhas entrevistas, né, na pesquisa, falei, como é que é essa história? Eles falaram, não, a gente encontra uma pessoa lá de um outro país que a gente nunca viu, mas naquele primeiro encontro parece que a gente é uma família, está todo mundo junto, todo mundo confia, todo mundo está na mesma sintonia, até mesmo porque os mantras fazem isso, né? A vibração sonora do mantra nos sintoniza, nos coloca numa certa frequência, né? E aí todo mundo que está cantando aqueles mantras constantemente, a pessoa vai entrando naquela sintonia e quando elas se encontram, elas se sentem parte de uma mesma família. Tá bom? Então eu vou abrir espaço aqui para o William, que está com a mão levantada, e depois quem quiser fazer perguntas pode levantar a mão aí. Abre o microfone aí, William. Boa noite. Boa noite. Sivananda, né? Sivananda. Você fala dos mantras. Eu vejo aqui como que tipo de mantras seria os melhores? Porque quando você fala da ayahuasca, quando você fala das outras, dos africanos e tal, eu percebo que não tem uma origem de algum mestre autorrealizado. Para Mahansa Yogananda, ele fala dos cânticos cósmicos, porque são canções que
ou os mantras, vamos dizer assim, que seja também mantras, que foram cantados milhares, milhões de vezes e que elevam a vibração das pessoas. Sim. E eu percebo que, por exemplo, como você falou da ayahuasca, eu não vejo nenhuma elevação nessa área. Ao contrário, degradação. Eu vejo boga, eu vejo situação muito complicada. Não só nessa, também, para não falar das outras tradições Tá religiosas. bom, tá Na bom, verdade, acho que eu entendi tua pergunta. Deixa eu tentar, então, explicar. Quando eu voltei da Índia, eu tinha conhecimento da tradição védica, tinha estudado dentro da tradição Vaishnava, né? Tinha essa formação com os mantras, a experiência com os mantras, e tinha essa convicção pela experiência direta, né, de que aquilo funcionava, e entendi os mantras como sendo revelação. Eles não são uma criação humana, né, eles são revelados, e os sábios na antiguidade da Índia, eles tiveram esse insight, né, através do vislumbre da verdade, aí eles expressaram isso na forma dos mantras, e nós temos esses mantras por milhares de anos, né, revelados. Então, é bem interessante esse processo. Ao mesmo tempo, nós temos grandes santos que foram bem mais recentes, como Chaitanya, há 500 anos, né, que é percebido na tradição não como apenas um santo, mas como Radha e Krishna combinados. Nós temos outros que são seguidores de Chaitanya, como os Goswamis em Vrindavana, como tantos outros mestres, que nós também entendemos como almas autorrealizadas. E eles também escreveram, não mantras, mas kirtanas, bhajans, né, que são escritos em línguas locais, vernáculos, como Bengali ou Hindi, etc. E então, quer dizer, a revelação não existe, ela não é selada, não existe um momento em que a revelação ela é fechada e ela é uma exclusividade daqueles rishis que viveram há milhares de anos na Índia. Não é assim. Existe, a todo tempo, existem pessoas que se conectam com a divindade, né? E se elas estão de fato, genuinamente conectadas, elas podem trazer novas revelações, né? Então, hinos que são revelados e tal. E são diferentes tradições. Quando eu voltei da Índia, eu tinha esse conhecimento da tradição da Índia, mas não tinha de tradições no Brasil, tanto assim. Conhecia muito por alto e ficava com o pé atrás, e fui fazer um mestrado em Ciências da Religião. Durante o meu mestrado, eu tive a oportunidade de conhecer outras tradições, porque ali a gente estuda todas as tradições. E eu estava estudando teoricamente, e eu pensei, bom, eu não gosto de ter apenas o conhecimento teórico, é o que a gente colocou no início do encontro aqui, Pratyaksha Vagamam Dharmyam. E, por arranjo da providência, uma das pessoas que frequentava o grupo de devotos de Krishna em João Pessoa, onde eu estava fazendo mestrado, ela também era a fundadora de um grupo da Ayahuasca, do Santo Daime, lá naquela cidade. Então, olha só que interessante. Eu falei, bom, você faz parte aqui, você canta Hare Krishna, você é vegetariano, você segue o processo de Bhakti Yoga, mas você fundou há muitos anos, antes dela conhecer Bhakti Yoga, ela fundou o Centro do Daime em João Pessoa. Eu falei, bom, eu estou estudando academicamente isso, eu não queria ficar só numa compreensão teórica. Será que eu poderia visitar com você? E eu fui, de fato, lá umas 2 ou 3 vezes, né, no centro do Santo Daime com ela. Tem vários centros diferentes, tá? Dependendo de quem está liderando e tudo, pode ser experiências diferentes. O que eu percebi lá foi uma pessoa muito séria, que era essa minha amiga, muito comprometida com a espiritualidade genuína, não gostava de nenhum tipo de show, de entrar em transe, ela gostava de uma coisa sóbria, direcionada para um aprofundamento e uma introspecção, né? E, bom, eu fui lá e a gente cantou e tomou ali a bebida que é a ayahuasca. Até o final não tinha dado nada, até que eles entraram num hino que foi composição do fundador, que é o mestre Irineu, chamado Cruzeirinho. E na hora que eles começaram a cantar o Cruzeirinho, eu entrei em transe. E o que aconteceu no meu transe? Eu entrei num transe que acabou a reunião e eu não saía do transe, eu estava ainda em transe, né? Eles chamam de força, você entrou na força, né? Então todo mundo voltou, aterrissou e eu continuava na força. E o que aconteceu? Eles colocaram, tinha um violão ali, alguém deu o violão na minha mão. Eu comecei a cantar Hare Krishna, cantei por horas ali.
e eu estava sentindo que o mantra estava tão vivo, mas tão vivo, que foi uma experiência assim incrível, de que eu estava cantando o mantra Hare Krishna, que é o mantra que eu canto no meu dia a dia, mas eu estava num estado de consciência em que o mantra estava assim muito vivo, muito presente, a minha consciência estava completamente absorta no mantra e não existia mais nada a não ser aquilo. Eu tive uma segunda experiência com a ayahuasca depois com um grupo perto de São José dos Campos, em Cunha, tem um grupo chamado Flor das Águas, em que eles celebram o Dia de Reis, né? E eles falaram, eu fui lá pesquisar, porque eu estava fazendo pesquisa de doutorado agora, uma coisa mais recente. Eu fui lá porque eles cantam mantras da Índia, né? A experiência que eu te falei em João Pessoa foi cantando em português um hino chamado Cruzeirinho, composição do mestre Irineu. Mas quando eu fui nesse local, eu fui porque eles cantam mantras da Índia. Eles cantam mantra de Ganesha, mantra de Krishna, Gayatri e tantos outros mantras. E aí, só que eles fazem isso numa cerimônia que dura o dia inteiro, de manhã até escurecer. E eles cantam esses mantras da Índia, em sânscrito. Né? E aí eu fui lá passar, na verdade, a metade do dia eles cantam sânscrito, e depois a outra metade eles cantam mantras do mestre Irineu, né, da tradição do Daime. E eu fui lá e tive uma experiência parecida, só que muito mais longa, né, porque começou de manhã bem cedinho e foi o dia inteiro até de noite. Então, assim, quando eles cantavam para Ganesha, quando cantava para Shiva, para Krishna, eu podia sentir o mantra de maneira muito forte, né? E realmente, assim, não tem como negar a experiência de que era ali uma congregação, uma energia muito forte naquele local, cantando os mantras. E eu tive uma experiência também com a Umbanda, de que eu fui visitar um local, eles me pediram para ensinar Bhagavad Gita, pelo seguinte, e olha que eu não conhecia muito a Umbanda, eu estava estudando no mestrado, voltando lá para a época do mestrado, e eu tinha até um pé atrás mesmo, porque venho de uma família católica, e assim, a minha família tem um pé atrás com Umbanda, com religiões de origem africana, mas eu fui convidado pelos dois fundadores de um terreiro que me disseram assim, olha, a gente tem uma visão de mundo que a gente acredita que se alinha com a visão védica em muitos aspectos, mas a gente não conhece direito, a gente quer conhecer. E o nosso guia espiritual, o guia que o pai de santo recebe e que fala com ele, mandou essa pessoa vir para mim, me chamar para ensinar Bhagavad Gita. Olha que interessante, né? Então ele chegou para mim e falou, olha, a gente recebeu orientação espiritual de vir aqui e pedir para você nos ensinar a Bhagavad Gita. Eles pagaram minha passagem para ir lá para Porto Alegre, onde é o centro deles. Então eu fui de João Pessoa para lá. Primeiro eles queriam trazer o grupo, ficar num hotel lá em João Pessoa estudando comigo. Eu falei, não, em vez de trazer um grupo inteiro, ficar pagando hotel, paga uma passagem só, eu vou lá para Porto Alegre. E fiquei 9 dias com eles. A gente fez 2 capítulos por dia da Bhagavad Gita, que é muito intenso. Mas o pessoal era muito dedicado, muito sério. Eles queriam aprender a Bhagavad Gita. Eles tiraram tudo da vida, falaram, a gente está tudo de lado, vamos estudar Bhagavad Gita por 9 dias consecutivos contigo. Então, fazer uma sessão de manhã, um capítulo, e outro capítulo de tarde. Fizemos 18 capítulos num ritmo muito intenso de estudo, né? Quando eles tinham parado o trabalho, o estudo, todo mundo tinha se dedicado aqueles 9 dias só para estudar a Bhagavad Gita. Só que teve um dia que teve uma emergência, uma pessoa que estava mal, que precisava de uma ajuda, porque estava mal de saúde, com um problema sério, e eles falaram, puxa, Guru Sivananda, será que a gente pode fazer uma pausa no estudo da tarde hoje, para a gente fazer aqui um passe, né, para uma pessoa que está mal de saúde, que precisa de ajuda, a gente queria chamar Iemanjá. Eu falei, bom, eu não conheço, não entendo como é que funciona, mas se tem uma emergência, vamos fazer, não tem problema nenhum, a gente ajusta, vai até mais tarde, depois do estudo de noite, a gente dá um jeito, né? Não vai ficar, não tem problema. E a gente fez uma pausa e durante a tarde, durante várias horas, eles tiveram uma cerimônia para Iemanjá. E o que eles cantaram foi um hino para Iemanjá, que eu acredito que é na língua Yorubá, né? Então eles começaram a cantar, e eu não conheço, mas eu peguei as palavras Odoyá, Iemanjá, Odoyá, Iemanjá. Doyá em sânscrito significa compaixão, misericórdia, né? E o ritmo era muito marcante, o ritmo do atabaque era muito marcante. E tinha uma pessoa que só tocava para Iemanjá, ou seja, ele era especialista em tocar um ritmo que invoca essa energia de Iemanjá, que depois eu fui aprender que é a energia de compaixão, de cura.
e de sentir, né, pela outra pessoa, sentir o sofrimento do próximo, de empatia. E quando ele começou a tocar, né, o rapaz tocando o atabaque e todo o grupo cantando o ponto de Iemanjá, eu também entrei em transe e eu incorporei Iemanjá. Então, ali, experiência direta. Eu me tornei, assim, eu que não sou uma pessoa tão sentimental, não tenho tanta assim, facilidade de sentir ali o sofrimento dos outros, mas na hora que começou a tocar, o meu coração derreteu, meus olhos me encharcaram de lágrimas, minha roupa ficou molhada de tantas lágrimas, porque virou um rio de lágrimas. E meu coração derreteu e meu corpo ficou paralisado. Então, eu não conseguia mexer, né? Fisicamente eu não conseguia mexer meu corpo. A única coisa que eu sentia era meu coração derretendo e meus olhos lavando a minha roupa de lágrimas, sem nem saber, nem conhecer a pessoa que estava ali, que precisava de ajuda. Mas eu me tornei um instrumento de Iemanjá, um canal por onde aquela energia de compaixão, de empatia, de misericórdia, de cura estava fluindo, né? E eu fiz aquilo sem conhecer a tradição, sem saber nada, nem quem era Iemanjá, simplesmente pela vibração sonora de um ponto que estava sendo cantado e tocado no atabaque, né? Então, assim, essas experiências me fizeram olhar para outras tradições com mais generosidade. Eu sei que tem pessoas na Umbanda, por exemplo, que vão comer carne, fazer sacrifício de animais, que são coisas que, especialmente, talvez o candomblé, até mais do que a Umbanda, mas, assim, esse grupo, eles falaram comigo, olha, a gente se compromete que a gente não vai ter nenhum tipo de violência aqui, porque a gente entendeu, nesse estudo da Bhagavad Gita, que a rinça é um princípio fundamental. Então, aqui dentro, não vai ter sangue, né? E eles têm esse comprometimento. Eu continuo em contato com esse grupo, né? E eles fizeram cursos de yoga, cursos de meditação, curso de sânscrito, de mantras também fizeram depois comigo. Então, assim, eu já tive o pé atrás por não conhecer tanto e depois, por estudar academicamente e por ter essas experiências de perto, né, com pessoas que eu vi que eram sérias e que levavam realmente a coisa de maneira muito genuína, eu abria a minha visão para uma percepção mais generosa. E, assim, resumindo, eu vejo que em qualquer tradição você vai encontrar pessoas avançadas espiritualmente e pessoas que estão mais atrás, né? Você pode pegar a tradição, por exemplo, eu acho que a minha tradição é incrível. A filosofia Gaudiya Vaishnava, passada na linhagem de Chaitanya, é muito profunda, muito refinada, mas você pode encontrar pessoas que estão nesse caminho, nessa tradição, e que não são muito avançadas, que têm uma visão de mundo materialista, que estão apegadas, que têm inveja. E você pode encontrar uma pessoa que está numa outra tradição, que talvez você considere menos refinada, e aquela pessoa, pela sua sinceridade, ela está lá em cima, ela está conectada a Deus, ela está, sabe, numa posição de muito desenvolvimento espiritual. Então, eu acho que é muito mais o indivíduo do que o grupo que você pertence, que vai definir assim o tipo de experiência que a pessoa pode ter ou deixar de ter. Falei muito, né, William? Não sei se... Eu acredito que essa sua experiência é mais pessoal sua, não dá para generalizar em relação ao que você fala com relação a ayahuasca, a Umbanda, Quimbanda e outras denominações, mas eu vejo assim que esse pessoal que você encontrou, ele está num processo de evolução muito maior do que a maioria. O que eu percebo, e inclusive precisei até ajudar, né, algumas dessas pessoas que entraram em situações muito difíceis, até recentemente, nós tivemos notícia aqui de pessoas que foram tomar ayahuasca lá e tal, e encontraram o pior, né, que foi a morte. Sim, não entendo. Então, realmente é uma questão do indivíduo. Você Com colocou relação, bem, e a experiência é individual, mas você pode encontrar pessoas avançadas em qualquer tradição, né? E você pode encontrar pessoas na tradição super e que não tão avançadas, que são... Eu morei na Índia, não é que todo mundo na Índia é santo, não é que tudo que é védico, todo mundo que está lá no templo é santo. Tem pessoas que são bem materialistas, que estão ali buscando metas materiais e querendo ganhar dinheiro ou querendo poder e que procuram, através de práticas indianas,
de mantra, de meditação, procuram benefícios pessoais, egoístas. E é comum, não é uma coisa que é um ou outro. Então, é mais o indivíduo do que a tradição. Mas, assim, sabe, eu acho que a gente deixa isso assim. Eu conheço os Vaishnavas aqui também. Eu participo de vez em quando de algum dos festivais deles, né? E tem um caminho também muito bom. Mas, em termos de abrangência, eles são micros, é muito pequeno o grupo. Tem um festival, como você falou, lá em Pindamonhangaba, também Sim, é local, é muito pequeno. Mas eles estão tendo a tradição deles, como Bhaktas, né? Mas como nós estamos falando de mantras, eu posso dar uma sugestão? sim, claro. Que eu acho que a Ana estava falando de não delongar muito, né? Pelo menos a gente cantar uns 2 mantras aqui e vamos ver se o Mahamantra seja um deles que a gente possa cantar aqui, ou você possa trazer essa oportunidade para a gente. Obrigado. Vocês querem que eu cante um mantra aqui? Eu quero. Ok. E os outros? Tá bom, deixa eu pedir aqui, podia trazer um ukulele aqui só para fazer uma graça aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo pedir para minha filha trazer aqui o ukulele para mim. E enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, pode ou escrever no chat ou levantar a mão. Haribol. Haribol. Tá, tem pessoas que vão ter que sair. Eu vou fazer um comentário. Todo o tempo estava na minha cabeça, porque eu realmente a experiência de sentir, ela não tem dúvida, né? Quando você sente essa vibração dos mantras, essa foi minha experiência. Por isso eu e Ivânia começamos esse projeto, né, do Domingo com Mantras. Mas eu estava pensando que a gente poderia pedir ao Guru Sevananda para voltar e fazer um encontro no Kirtan, porque ele tem assim músicas no Spotify, né, Guru Sevananda? Tem músicas lindas, então a gente poderia fazer um Domingo com Mantras de Kirtan, para ter essa experiência dos mantras, né? E como o William aí, tudo bem, se você quiser compartilhar um mantra, né? Acho que também seria bem interessante para as pessoas que estão aqui, né? Ter essa experiência. Então, peraí, Ana, eu perdi um pouco porque foi ele que pediu o ukulele. Você estava falando que as pessoas podem encontrar os mantras no Spotify, é isso? Eu estava falando que a gente tem que fazer você tem que voltar para fazer um kirtan com a gente, mas que você tem disponível no Spotify muitos mantras, né? Muitas músicas cantadas, e o seu canal, né? Guru Sevananda mesmo, né? No Spotify. Guru Sevananda, sim. Na verdade, está em todas as plataformas aí. É uma maneira que é acessível, né? Spotify, Deezer, as várias plataformas de streaming, vocês podem encontrar lá os mantras. Até posso passar uma playlist, não só dos meus, mas os meus favoritos, né? Tem uma playlist minha lá do Spotify que eu posso compartilhar com vocês. Depois vocês passam aí no grupo ou colocam na descrição do vídeo. Então, assim, mas eu queria fazer um Kirtana em pessoa com vocês. Com a Ana, a gente fez uma vez aqui na beira do lago, em Toronto. A gente se encontrou e cantou, né, os mantras lá. No Brasil, quando eu for agora no final do ano, vamos ver se eu consigo encontrar com a Vânia. E quem estiver ali naquela região, a gente deve visitar o Rio de Janeiro e Teresópolis aí em dezembro. Tá? Então, se Krishna permitir, estaremos aí. Aí eu sei que a Flor, que está aqui, mora lá perto. Quem mais que mora perto de Teresópolis? A gente pode combinar, de se encontrar e fazer Kirtana. Eu sei que tem o pessoal também de São Paulo, ali São José dos Campos, a Camila, é lá de São Paulo, e a gente vai estar em São José dos Campos em dezembro também. Então, quer dizer, porque o Kirtana, é difícil a experiência do Kirtana online, assim.
a tecnologia não alcançou ainda uma maneira de possibilitar, porque o Kirtan é baseado nessa comunhão, em todo mundo cantar junto. E quando a gente faz pelo Zoom, eu tenho que pedir para todo mundo fechar os microfones para eu tocar e cantar, mas eu não consigo ouvir vocês, sabe? Então, não é a mesma coisa, é difícil fazer Kirtan online. Vocês podem me ouvir, eu vou cantar por alguns minutinhos aqui só para a gente ter a vibração do mantra, mas o mais legal é realmente se reunir e cantar juntos. Vânia, pode falar que você está com a mão levantada, né? Antes da gente tocar aqui. Estou com a mão levantada. Então, duas coisas. Primeiro, vamos combinar lá na Índia de fazermos um kirtan lá na Casa da Lua, com a Flor, convida todo mundo, chama o pessoal lá do Vrajabhumi, vamos fazer isso, vamos combinar na nossa viagem. E outra coisa, eu gostaria que você falasse, que eu vi que tem pessoas aqui perguntando sobre o estudo do Bhagavad Gita, então fala sobre o aplicativo e sobre aquele link que você colocou no início, que é sobre o curso de mantras. Liga o microfone. Guru Sevananda, nós não estamos ouvindo, está sem som. Ah, tá. Eu fechei o som só para poder afinar o ukulele aqui. Esqueci. Agora vocês estão ouvindo? Sim. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela, que aí eu mostro para vocês essa plataforma de estudos. Deixa eu ver aqui. Tá vendo lá em cima, ó, tá escrito yogaculture.com.br. É cultura, igual cultura em português, só que com E no final, culture. Tá bom? yogaculture.com.br é uma plataforma de estudos, é um portal para estudo e prática de yoga, não só estudo. Então, aqui dentro, a pessoa que já tem cadastro, ela só clica em entrar e vai abrir aqui o aplicativo. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Aqui abriu, tem que fazer o login, e aí a pessoa lá dentro ela vai ter todo o conteúdo. Vou colocar aqui. É porque o Zoom está tampando aqui o botão. Onde é que está? Está aqui. Ok, agora sim, agora vocês vão conseguir. Bom, estão enxergando aqui a parte de Hatha Yoga, né? Aulas de yoga. Então aqui todo dia tem aulas acontecendo ao vivo, de segunda a sexta. Tem aulas gravadas também com a Flor, com a Medharani, que é minha esposa, com outros professores, Lerita, Brahmash. Isso aqui é o yoga. Aí tem a parte de mantras aqui, que é mais ligado ao que a gente está falando hoje. Mantras e Kirtana. Tem vários mantras, tem uns 40 mantras gravados aqui, e cada um deles vai ter tudo que você precisa para poder aprender aquele mantra. Então, se você clica lá no Loka Samasta, por exemplo, você vai ter o mantra aqui em sânscrito, vai ter a transliteração do mantra, vai ter a tradução, vai ter o áudio para ouvir e vai ter um vídeo também para assistir. E assim vai, né? Todos os mantras com esse mesmo modelo, assim, que você pode assistir o videoclipe, aprender o sânscrito, ou só ouvir, se quiser fechar o celular, né, e tal. Alguns têm até o tutorial de como tocar no violão, ou como tocar no ukulele. Então isso aqui assim, uma área de estudos. Aí tem Swadhyaya, que é estudos de yoga, então várias palestras que a gente já fez ao longo do tempo ficam todas guardadas aqui, cursos sobre yoga. Sharanagati é a parte de Bhakti Yoga, então tem estudos aqui, atualmente a gente tem toda quinta-feira o estudo do texto Brahma Samhita, temos a Bhagavad Gita que completamos faz pouco tempo, em 18 lições, está tudo lá, a pessoa pode ir lá e assistir o curso completo da Gita em 18 lições. E outros que a gente já fez antes, tá? Então tem vários cursos, tem Introdução ao Bhagavatam, tem outros textos importantes também da tradição que estão ali. E aí vai, meditação, Ayurveda, Jyotisha é astrologia védica, programa de aprofundamento, são os cursos
pagos, tá? Então aí aqui já é curso de sânscrito que alguns de vocês fizeram, que aí está aqui também. Aí a pessoa faz um curso de aprofundamento e aqui aprende toda essa parte do som e o poder do som, cada sílaba, significado e tal, pronúncia, métrica, né? Então isso aqui é o Yoga Culture, vocês podem acessar tanto pelo computador, como eu mostrei aqui, basta escrever yogaculture.com.br que vai entrar na página, ou vocês podem baixar o aplicativo também, ó. Quando vocês entrarem na página, vai estar lá, ó, baixe o app. Está lá disponível na Apple e Google Play. Tá? Então, isso aqui a gente criou pensando em fazer como se fosse um ashrama virtual, ou seja, um espaço onde as pessoas podem se encontrar, independente da sua posição física, né, geográfica. Então, a Ana está aqui no Canadá, eu estou no Canadá, e tem pessoas em várias partes do Brasil e do mundo, tem até pessoa na China, uma brasileira na China que está lá dentro, sabe? Então a pessoa pode acessar ali, praticar junto, faz aula de yoga com a minha esposa, faz uma prática de mantra comigo, e faz aula com outros professores que estão ali, de Ayurveda, de tantas coisas. Tá bom? Então... Sivananda, eu acredito que tem uma... Para você conhecer o aplicativo, eu acho que você pode fazer uma semana de aula gratuita, né? Eu tirei uma semana, porque, na verdade, a pessoa pode baixar gratuitamente, seja na Apple ou Google, e ela vai ter acesso ela vai criar ali o registro, né? Vai colocar o e-mail e uma senha, e cada vez que ela entrar, ela já vai ter acesso a vários conteúdos, mas não vai estar tudo aberto, né? Tem certos conteúdos que a gente coloca ali que são pagos, e aí, para ter o acesso completo, a pessoa tem que assinar, que é bem acessível também, né? Pode fazer assinatura mensal ou anual, que fica mais em conta ainda, mas é como se fosse um ashrama. É mais barato que pagar só a aula de yoga. Você pode ter aula de yoga todos os dias e ainda ter todo um outro, tantos arquivos de aulas e de livros e de coisas ali para estudar. Tá bom? Então, é um espaço para vocês conhecerem. E, bom, se não tiver nenhuma outra pergunta, eu vou então cantar um pouquinho para a gente fechar. Deixar o link no chat, por favor. Tem pergunta no chat? Não, deixar o link no chat. Ah, posso já colocar está aqui. lá. Já está lá, William. Já está? O link do sânscrito, né? O curso de sânscrito está lá, mas eu vou colocar do Yoga Culture. É só escrever. Deixa eu copiar e escrever. Vou copiar e escrever. Pronto, está aí. Ok? E, assim, esse é para entrar pelo computador, esse link, mas também pode baixar pelo Google ou Apple. Tá bom? E qualquer dificuldade, você manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp que eu ajudo aí. Se tiver alguma dúvida na hora de cadastrar, porque o aplicativo eu criei, né? Então, eu não conseguia criar um aplicativo do zero. Eu não sou desenvolvedor. O que eu peguei foi um aplicativo pré-fabricado e aí criei todo esse conteúdo dentro desse aplicativo, mas tem um detalhezinho que algumas partes ali, quando você vai cadastrar, está em inglês, né? E aí, então, às vezes a pessoa fica na dúvida, como é que cria? Password é o que mesmo? É senha? E aí, às vezes, a pessoa não consegue... Então, se tiver qualquer dúvida na hora de fazer o registro, é só mandar uma mensagem para mim no WhatsApp que eu oriento, tá bom? Então... Guru Sivananda, você poderia colocar esse endereço do aplicativo do Yoga Culture na sua tela? Porque, às vezes, a pessoa não tem acesso ao vídeo que foi gravado, mas não tem o chat. Colocar na minha tela? Isso, aí põe aí, tem Guru Sivananda, aí coloca o link. Ah, peraí, e se eu compartilhar a tela ali, não adianta eu mostrar Sim. aqui, ó? Ok. Então, ó, o que está escrito lá em cima, não sei se dá para ler. Dá. Está escrito yogaculture.com.br. Ok, perfeito. Não dá para aumentar, né? Mas é o próprio nome, Yoga Culture, que é cultura, só que com E no final. Perfeito. Tá bom? Assim você entra lá na plataforma. Então, deixa eu... Ok, parar compartilhamento. E aí, então, vamos fazer esse kirtan no final.
tá? Eu vou convidar vocês a cantarem, e eu não vou poder ouvir vocês. Como eu falei, a tecnologia vai nos limitar nesse sentido, mas eu peço que vocês cantem, e eu vou estar vendo vocês cantarem, sentindo vocês cantando, mas a gente não vai conseguir todo mundo ouvir as vozes do grupo, assim, porque o Zoom não permite isso. Tá? Então, com o microfone fechado, vamos cantar todos juntos, e vocês podem repetir. Eu vou cantando, vocês vão repetindo aqui. Peraí, como é que eu faço aqui? Só queria ver... Tá. Pronto. Então, o processo de Kirtana mais comum é justamente esse. Eu canto uma vez, aí todo mundo repete, tá? Eu vou começar com um mantra que diz que o estado de espírito, o estado de consciência que a gente deve se colocar no momento de praticar o Kirtana é sentir-se mais baixo que a palha na rua. Ou seja, humildade, né? Colocar-se nesse estado de espírito humilde, que eu não quero julgar ninguém, não me sinto superior a ninguém. Então, humildade, Trinada Pisunichena, mais baixo que a palha na rua. Tarora Pisahishnuna, mais tolerante do que a árvore. Então, por mais que a gente esteja numa posição difícil, mas sempre procurando como a árvore, né, que dá abrigo a todos. Não importa se o sol está queimando, se está chovendo, se está frio, se está calor, a árvore permanece ali e ela dá abrigo aos seres vivos que procuram esse espaço, né? Seja a pessoa que senta ali numa sombra, seja o esquilo que faz a casinha dele dentro da árvore, o passarinho que tem o seu ninho. Então a árvore ela está sempre oferecendo, né, abrigo, mesmo nas situações mais difíceis. Então essa capacidade de tolerar e de dar suporte. Aí o terceiro ponto é a maniná, não se achar muito importante, e manadena, oferecer respeito para todos os seres. Tá? Com essas 4 atitudes mentais, aí nós devemos cantar e nós estaremos preparados para cantar os nomes de Deus constantemente. Kirtaniya Sadahari. Trinada Pisunichena, Tarora Pisahishnuna, Amanina Manadena, Kirtaniya Sadahari. Talvez vocês não saibam o mantra, mas vocês podem, com os gestos, cantar, expressar a mesma ideia. Então, primeiro, Trinada Pisunichena, coloca a mão assim lá embaixo, assim, de que nós estamos, né, humildes como a grama, como a palha na rua. Então, Trinada Pisunichena. E aí a árvorezinha que vai subir para dar abrigo para todos. Tarora Pisahishnuna. Aí depois, não se achar muito importante, Amanina, mas oferecer todo o respeito aos outros, Manadena. E aí, Kirtaniya, quando falar Kirtaniya, é cantar, Sadahari, sempre cantar os nomes de Deus. Kirtaniya Sadahari. Tá bom, vamos lá. Trinada Pisunichena, Tarora Pisahishnuna, Amanina Manadena, Kirtaniya Sadahari. De novo. Trinada Pisunichena, Tarora Pisahishnuna, Amanina Manadena, Kirtaniya Sadahari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Vocês. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mais alto. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Minha vez. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vocês. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Alonga. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Vocês. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Todo mundo junto. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Mais uma vez bem alto. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari Haribo. Gratidão, Guru Sevananda. Eu que agradeço vocês por organizarem, você, Ana e a Vânia, e todos vocês por participarem. Fico muito feliz de ver vocês, de estarmos juntos aqui, mesmo que virtualmente, né? É uma bênção ter o Zoom, ter essa plataforma online, para, apesar de tudo, né? Todos os desafios, obstáculos, a gente pode se encontrar, pode se inspirar uns aos outros. Que bom, muito feliz de ver vocês. Tenham uma ótima semana. Continuem aí cantando os mantras, dançando, né? Que isso é só um treinamento para a vida espiritual, para o mundo espiritual. É dito que no mundo espiritual, cada passo é uma dança, cada palavra é uma canção. Aliás, a gente está estudando esse texto agora, Brahma Samhita. Esse vai ser o último verso, né? Descrevendo o mundo espiritual como sendo esse local em que você fala cantando, você caminha dançando, e onde toda essa atmosfera espiritual é permeada dessa energia de amorosidade, enfim, dessa doçura, né, que emana da flauta de Krishna. Tá bom?
Eu quero agradecer mais uma vez todos presentes aqui, quero agradecer o apoio da Márcia de Luca, e quero anunciar que no dia 18 de setembro, esse mês de setembro, então, é o mês que nós estamos comemorando o aniversário de 1 ano do Domingo com Mantras. Nossa convidada vai ser a Márcia de Luca. O tema que ela vai trazer é o mantra Om. E para quem não conhece Márcia de Luca, ela é uma estudiosa dos ensinamentos da Índia, principalmente o tripé de Ayurveda, Yoga e Meditação. Ela é autora de vários livros, Praticando o Bem Viver. Desculpa, esse é o Spotify dela, Praticando o Bem Viver. Ela é curadora de um evento agora que vai acontecer em outubro, que é Ser Long Life Learning, no dia 17 e 18 de outubro. Enfim, por favor, eu gostaria de pedir a vocês para visitar o nosso Instagram, que é domingo_com_mantras, e se inscreverem e seguirem a gente. E se vocês gostarem, volte sempre, estamos aqui de coração aberto, eu e Vânia Borges. Nós temos um acervo muito eclético, recebemos mais de 30 pessoas nesse ano, né, Vânia? Dá a palavra aí. Mais do que 30, mais do que 30. Já deve estar beirando umas 40 pessoas. Então, todo esse nosso Domingo com Mantras, ele fica gravado, e vocês entrando no Instagram do Domingo com Mantras, e vocês vão na aba de bio, né? Que é e vocês têm acesso lá do YouTube, e também a sala do Zoom, por lá que vocês entram, tá bom? Gratidão novamente, e uma semana abençoada para todos nós. Obrigada, Guru Sivananda, Hare Krishna, tudo bom, tudo de bom para nós. Parabéns, Domingo com Mantras. Oi, Florzinha, obrigada. Lindo trabalho, parabéns. Um aninho. Obrigado. Hare Krishna para vocês. Hare Krishna, Haribol, Guru Sivananda. Haribol. Haribol todo mundo. Namastê. Parabéns a todos. Uhum.